Paz de Deus, amados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar um pouco sobre o plano de Deus, o plano para a salvação do homem, começando pela criação. A terra era sem forma e vazia, havia caos, e pela sua palavra o Senhor estabeleceu ordem e gerou todas as coisas. Essa criação extraordinária que ele criou desde os princípios como a gravidade até os demais princípios mais complexos que a gente possui na ciência, ele foi estabelecendo pelo poder da sua palavra. E esse mesmo Deus, em 6 dias, ele criou tudo isso, até a matéria-prima das demais obras que hoje a gente vê, toca, sente, escuta, né? A gente tem tudo isso sendo gerado a partir da palavra de Deus naquele momento, e essas mesmas palavras são obedecidas até o dia de hoje, né? O Senhor ele continua, pela graça dele, gerando, criando e movimentando a sua poderosa obra, e a sua criação continua obedecendo. E dentro dessa criação extraordinária, ele fez algo ainda mais especial. Ele criou um jardim. E nesse jardim é o jardim em que ele se relacionaria com uma das suas criaturas. Qual criatura é essa? O homem. A partir do momento que ele criou um homem do barro e soprou nele seu espírito, o próprio Deus o colocou nesse jardim que ele criou, a fim de que ele tivesse um relacionamento com aquela criatura. E a partir disso, o Senhor visitava ele todos os dias, né? O Senhor colocou para dar nome às criaturas, às demais criações de Deus. Até o momento que Deus disse em Gênesis 2:18, se não me falha a memória, não é bom que o homem viva só. Façamos uma ajudadora idônea, ou seja, uma cooperadora, uma coparticipante daquele ambiente para com ele. E Deus criou a mulher. E assim os dois viviam nesse ambiente de relacionamento, de unidade para com Deus, de intimidade um para com o outro, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Porém, eles tinham um limite, e esse limite o Senhor estabeleceu de uma forma muito clara. Eles poderiam comer de todas as árvores que haviam no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o limite, essa era a diretriz. E infelizmente, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles descumpriram essa diretriz, eles acabaram caindo na tentação de Satanás e comeram desse fruto. Infelizmente comprometendo não só o seu lugar no jardim, mas comprometendo o seu lugar de relacionamento para com Deus. Eles foram expulsos do jardim, a justiça de Deus foi declarada sobre eles, são várias as outras consequências, e como uma peça molde de uma grande máquina, ela acabou se corrompendo, tendo um defeito, todas as demais peças foram tendo o mesmo defeito que a peça molde. A peça molde é Adão e Eva, né? E esses defeitos, e esse defeito é a carnalidade. Essa carnalidade contaminada pelo pecado foi passando para os seus descendentes, que somos nós, né? E somos participantes junto com Adão e Eva dessa natureza terrena, dessa natureza caída que se inclina ao pecado. E contaminados pelo pecado, nós também fomos separados de Deus. E esse é o início de uma grande trama, de uma grande obra que é contada dentro das Escrituras, em que o tema central é Jesus Cristo, em que nós vamos falar daqui para frente como progressivamente o Evangelho de Jesus é anunciado e pré-anunciado ainda no Velho Testamento, e o pecado, ele é aquilo que infelizmente contaminou o homem e o afastou de Deus, advindo da queda de Adão e Eva nesses primeiros capítulos da Bíblia. E a partir dos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Então, o tema primeiro é esse, a respeito da criação e da queda do homem e da mulher, a fim de que, infelizmente, fôssemos contaminados pelo pecado e afastados de Deus, né? Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda Deus, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Amém? Deus abençoe a gente, até a próxima.